informações de bastidores aí para dar um último molho aí nessa fala sobre o Santos, que é o seguinte. Bom, o Santos estaria negociando uma espécie de naming rights para Vila Belmiro. O que é estranho porque a Vila Belmiro estaria prestes a cair. Né? A Vila Belmiro vai ser reformada, já tem uma espécie de minuta ali que só falta assinar entre o Santos e a W Torre. A W Torre vai ter uma gerência parecida com o que tem com relação ao Allianz Parque no Palmeiras, etc. Quantos anos? Você já sabe? Quantos anos? O que se diz são 30 anos de concessão. Tem que pagar, hein? Aquela coisa toda. Tem que tomar cuidado. E aí, assim, tem toda essa questão. Mas é bom que já tem um case. Já vocês estudarem. Levanta o estádio, mas pagar. Não, inclusive, depois dos problemas entre W Torre e Palmeiras, o Santos mudou várias questões contratuais com a W Torre para tentar se garantir. Não, mas eu tô brincando aqui, mas vale dizer que a W Torre já quitou boa parte do débito que tem com o Palmeiras. Ainda falta uma fatia considerável aí, mas tá em negociação. E aí o Santos estaria negociando com uma empresa que, cara... Quantos anos já tá... Esse ano faz 10 anos de Allianz Parque. E o acordo são 30 anos 30. também? Cara, você vê, já passou um terço já, mano. Daqui a pouco, já foi. Daqui a pouco é nosso. Enfim, essa empresa é uma empresa de título de capitalização que estaria interessada em ter o naming right da Vila Belmiro. O baú da felicidade. Não sei o que da sorte, uma coisa Viva Sorte, uma coisa assim. Uma empresa que inclusive patrocinou o São Paulo de maneira pontual, acho que no último jogo. No ombro, Viva Sorte. Viva Sorte, essa empresa aí. Eles estariam interessados e seria uma grana a mais que entraria para o Santos. E existe hoje, por conta da não... o Marcelo Teixeira nunca mais falou sobre a situação da Vila Belmiro com a W Torre. E existem alguns rumores de que eles estariam negociando quebrar esse pré-acordo e fazer uma política parecida com o que o Flamengo vai fazer no gasômetro lá e erguer o estádio sozinho. Por que existe essa possibilidade? Primeiro porque o estádio da Vila Belmiro, para ser erguido da maneira como o projeto está desenhado hoje, custaria entre 400 e 450 milhões de reais. Isso é praticamente a receita de um ano bom do Santos, em Série A e tal, agora com a Libra, deve morrer nessa faixa com uma venda de jogador e tal. Ou seja, é plausível. E outra, você não investe, você vai construir um estádio, você não mete 400 milhões de uma vez, né? E outra, parte dessa arrecadação, que é a contrapartida para o acordo de 30 anos com a W Torre, no próprio acordo com a W Torre, vem da venda de camarotes, que vai ser comprada por torcedores do Santos. Ou seja, 200 milhões desse valor viria da venda de camarotes que vão ser colocadas à venda por coisa de 40 ou 50 mil reais. E são cadeiras vitalícias. Você comprou, é tua para sempre. Pô, mas esse preço... Entendeu? Então, vale a pena. Exatamente. Então, assim, só que são cadeiras que elas vão poder... Por exemplo, você comprou uma cadeira, você pode comercializar essa cadeira no dia que... Se não for. Que não for. E aí o clube não, você não tem que devolver, você não tem que liberar o ingresso pro clube, na verdade? Você fala, eu não vou, podem... Exatamente. Passar pra frente. Ou você vai lucrar vendendo esse ingresso? Não, eu acho que você não lucra, mas você dá a possibilidade, você passa a dar a possibilidade do clube lucrar com a sua cadeira. Isso, pra ter um exatamente. estádio lotado no dia que você não for e tal. Mas é isso. E aí, assim, então façam... Assim, a conta é simples e básica. Se você tem 450 milhões de reais que o estádio custa e 200 vem da própria torcida do Santos, a gente está falando de uma concessão de 30 anos em troca de 250 milhões de reais. O que é um absurdo. Você ceder um estádio para uma empresa explorar como quiser, fazer o show que quiser, você colocar gramado sintético, porque vai ter uma porrada de coisa lá, e vai explorar o dia de off-game, e vai ter as lojas, e o caralho a quatro, com todo o lucro girando, uma empresa que tem histórico de não ser boa pagadora durante 30 anos por causa de 250 milhões de reais, 250 milhões de reais é a venda do Rodrigo. É uma boa venda, exato. É a venda do Rodrigo. Então, assim, não me parece um acordo interessante. Eu sei que o torcedor do Santos quer uma arena, etc e tal, mas não é a custo de qualquer coisa. Não pode ser a custo de qualquer coisa, a custo do uma grana que o Santos pode fazer. Compromete já o futuro Compromete também. o futuro. Então, assim, se for nesses moldes, eu sou completamente contra o acordo com a W Torre e concordo com a diretoria que estaria, ainda é um rumor,
inclinada a erguer sozinha. Será que dá certo esse erguer sozinho? E assim, vamos lá. Tem algumas... Porque quem ergueu um estádio sozinho, tem algumas questões. O Marcelo Teixeira, ele tem uma... Mas muitos anos atrás, eu tô falando desses recentes. Pagou o preço assim. na época. Pagou o preço. Sem ganhar nada durante mas muito tempo. É muito diferente. Muito diferente. Não, e assim, o que eu quero trazer... megalomaníaco. Isso, mas atualmente, todos os estádios, todos têm uma incorporadora por trás, né? Claro. Quase que não dá pra fazer a MRV lá. Uma coisa que você não sei se a mesa sabe, mas o Marcelo Teixeira, ele tem uma empresa, uma construtora em Santos. Aí a coisa já fica... Você entende? Entendi. O Marcelo Teixeira, que é o atual presidente, você tem uma construtora em Santos. Mas e ele ela que vai bancar? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu tô só aqui colocando as cartas na mesa, subir, sabe? né? Fazer a Entendeu? parte da então, obra. Assim, então, e mesmo que não seja a empresa dele, um cara desse, influente, ele teria os... Ali o que pesa é a grana. E outra, se tem uma empresa querendo dar o naming rights agora com a velha Vila Belmiro, o que não entraria de dinheiro com uma nova arena? Então, pode abater boa parte desses 250 milhões de reais que sobraram numa venda de naming right. Total. Entendeu? Então, assim, a minha conta de padaria é muito melhor para o Santos entrar num projeto sozinho e o Flamengo num outro patamar também, porque o estádio do Flamengo vai custar até 2 bi. Mas a gente tá pegando um Flamengo que arrecada 1 bi... A estimativa é que o Flamengo arrecade 1,5 bi nesse ano, tá? Então, vai erguer um estádio de 1,5 bi a 2 bi, que é praticamente o valor da arrecadação de um ano de receita do Flamengo. Uhum. Não é muito diferente da realidade do Santos, cujo estádio seria de 450 milhões, que é basicamente a receita de um ano do Santos. Claro, o Flamengo não está endividado como o Santos está, etc e tal, tem toda essa questão. Mas também um estádio você não precisa depositar 450 milhões assim, entendeu? Numa dessas você faz um projeto de vender cadeiras por alguns meses, arrecada o dinheiro e pelo menos você pode começar a obra. Tem várias coisas que podem ser feitas ao longo desse processo. E o estádio, uma vez que cair, você já pode negociar no naming right com a empresa, antecipando recursos. Dá pra você fazer se você for inteligente, você consegue fazer. Estádio, e a vila, né, cara? Tem que ser um naming right muito bem pensado e muito bem construído. Vila Belmiro, Viva Só. Não, pode ser Viva Belmiro, né? Pra ficar duas coisas. Mas Viva Belmiro, de Viva Sorte, com Vila Belmiro, fica Viva Belmiro. O publicitário o cara já sacou. Cara, paguem, tá? Paguem a ideia. Paguem a ideia. Por 1 milhão a gente fecha o negócio. Mas, cara, eu acho que é importante você ficar vigilante nesse sentido, Rodolfo. A gente tava falando sobre isso nos programas atrás, que a cobertura do Santos tá um pouco sucateada, né? Nos grandes portais e tudo mais. Tem pouca gente que... Tá de olho, né? O de olho no peixe você elogiou e tudo mais, mas que, sobretudo na segunda divisão, o Santos virou nota de rodapé em vários portais e tal. E eu acho que um assunto como a reforma do estádio, ela é populista, né? Tipo, qualquer pessoa de orelhada fala, puta, precisa modernizar a Vila Belmiro, ela precisa ter mais gente, precisa ser moderno. O Santos e a Vila Belmiro está velha estruturalmente. Sim. Você passa pelas escadas pra... Eu fui na final contra o Palmeiras, assim, cara, tipo, é triste, sabe? Você vê aquilo, aquelas paredes descascando. Se tivesse bem mantido, pelo menos. Exato, conservado. Ela é bem mantida pra onde a câmera aparece. Mas assim, nas entranhas do estádio é uma coisa quebrada, uma coisa retrógrada. O elevador é antigão. É uma coisa... Mas é uma loucura, porque... É melhor do jeito que tá do que num acordo que seja completamente oneroso pro Santos e que comprometa o caixa daqui a muitos anos e, sabe, imagina faz um acordo porque... e o Santos fica 6 anos sem jogar em casa. Exato. Imagina, atrasa a obra, dá um BO no... Sei lá, cai tudo grana mesmo, cara. É muito perigoso. Olha o Corinthians com o estádio, cara. Olha a lama que é. Então, assim... É legal que você tenha essa preocupação para justamente não cair nessa coisa populista, nesse discurso fácil de que uma arena vai melhorar automaticamente a situação do clube. Até porque assim, obviamente você vai melhorar as receitas dos dias de jogos, porque assim, o projeto da arena são para 30 mil pessoas. Então, obviamente, você aumenta a capacidade de público, vai aumentar o preço médio do ingresso, inevitavelmente, que é um comportamento que qualquer clube que passou por esse processo no público. É natural do negócio futebol hoje em dia. A gente pode reclamar, pode achar triste, pode achar tudo isso, mas é o que vai acontecer.
favas contadas, e tem também uma questão de match day ali, a arrecadação das lojas, que o torcedor vai lá, passa numa loja, compra que é estacionamento, aí vai ter bastante estacionamento no subterrâneo do estádio, então é tudo que o clube vai poder arrecadar. Mas pensa que o estádio ele não funciona só para jogo, e uma arena multiuso ela funciona, e tudo isso seria arrecadação da W Torre. O Santos vai abrir mão de 6 dias da semana, de 5 dias da semana, quando não estiver jogando da sua própria casa. E outra, olha o que a gente tá vendo. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo com uma parte da arquibancada bloqueada pro show. Pro forfã. Quantas estarei lá. Animal, estará lá? Pô, é um bom show, viu? Bom show. Vai com Rancor e Menorizados ainda. Rancor, cara, maravilhoso. Quantas vezes a gente viu o Palmeiras sofrendo questões de gramado por conta de shows, etc e tal. Então a gente vai ver o Santos jogando. E outra, o gramado da Vila Belmiro desde o fim dos anos 90 é um tapete. Os melhores do Brasil. A gente vai ver o Santos jogando e é gramado sintético, esse projeto. A gente vai ver o Santos tendo que jogar num gramado sintético, na Vila Belmiro, um gramado sintético que a gente não sabe qual que vai ser a procedência. Hoje não vai poder jogar em casa, vai ter que se virar pra jogar sei lá onde. Mas será que teria tanto show, assim, um número de shows tão grande como tem? Mas cara, assim, número de shows, obviamente que não dá pra comparar a São Paulo. É pela logística, né? Mas vai ser o principal, a ideia, e por isso que a W Torre quer porque quer, é ser a principal casa do litoral. Casa da Baixada Santista. Festival de verão. Tudo vai ser lá, Rádio cara. X vai ser lá. Homenagem Charlie Brown Jr., 30 anos. Tudo vai ser lá. E assim, é bastante gente, cara. A gente tá falando, se eu não me engano, a Baixada Santista são acho que 2 milhões de pessoas. A galera pode me corrigir, mas é muita gente. Sim, não, tem uma Entendeu? galera. Então, vai ser o grande tem uma galera palco. meio de veraneio, muita gente que tá ali meio de veraneio. Então sem contar o show isso, faz parte, né? Sem contar isso, muita gente que desce. Época de pra temporada lá também, tal. fim de ano. Exato. Então, tem que pensar em tudo isso. Eu olho com não tão bons olhos, porque se a gente falasse assim, bom, o Santos vai erguer uma senhora Arena Vila Belmiro, vai custar 800 milhões de reais, vai ser uma arena moderníssima, nível que a gente não tem aqui no Brasil, e por isso precisamos da W Torre, porque não temos condições financeiras de erguer um projeto desse. Mas não, cara, é um projeto modesto. Não sei nem se dá pra chamar de arena, porque é um estádio... Vai ser um tapa no estádio. É uma modernização da vila, o estádio vai cair, vai subir outro, não tem nada de reforma, é um outro estádio, mas é um projeto simples. Vamos manter a fachada, provavelmente. Entendeu? Qual seria a duração? Não, quantas pessoas caberiam? 30 mil pessoas. A capacidade de 30 mil? 30 mil pessoas. Que não dá pra colocar mais por conta do tamanho do terreno. Não é tombado ali, não? Não. Nem a faixa, talvez a faixa principal, a entrada, ali, nada. Ali pode derrubar. O Santos botaria 30 mil pessoas lá? Eu acho que sim. Eu acho que o que a arena... porque o pessoal fala que, mas assim, joga pra 8 mil. Mas assim, depende muito também do time, né? Do apelo esportivo. E o novo estádio estimula o torcedor. O Palmeiras, porra... Quando lançou o Allianz... Você quer ir? E por mais que assim, com relação à média de público, né? Por mais que os 10 melhores públicos da Série A estejam São Paulo e Flamengo, eles estão lá porque são estádios muito grandes. A maior taxa de ocupação do futebol brasileiro é o Corinthians. É porque o estádio é pequeno para a torcida do Corinthians. É 45 mil pessoas. É um pouquinho maior que o Allianz. Um pouquinho, entendeu? É um estádio pequeno para a torcida do Corinthians. Loucura. Muito pequeno. Se fosse 80 então, mil, ia estar lotado, entendeu? Então assim, a taxa de ocupação, por exemplo, do Allianz Parque, que vive cheio, não é tão alta. É abaixo dos 80%. Esse ano entendeu? Ano tá assim. E o Palmeiras, com títulos vindo de time. Então, assim, se o Santos quiser ter uma faixa de ocupação nesse nível, de 78%, 80%, ter ali pelo menos 23 mil todo jogo, o Santos tem que entregar um time de futebol. Sim. O Santos tem que ter um time de futebol, tem que estar competitivo. Contrapartida, né? O Palmeiras fez isso, né? Fez isso. Foi uma coisa que as duas andam juntas. Mas a taxa do Palmeiras, ela diminuiu porque ganha títulos, eu acho, sabe? Se também tem na isso. fila, estaria mais gente, eu Sim, acho. verdade. Eu vejo pelo São Paulo. Ficou na fila e encheu mais o estádio na fila. A dor e a fila traz mais o torcedor. 22, 23, acho que o Allianz tava mais lotado. Tá. Principalmente 22, que a gente veio da pandemia. Esse time do Abel começou a ganhar na pandemia, então todo mundo queria ver esse time em loco. Assim, então. E o Palmeiras criou um mecanismo que eu acho que é bom a curto prazo, mas ruim a longo prazo, que é esse de fidelização do torcedor no programa de sócio. Porque quando você fideliza o torcedor dessa forma,
você força o cara a ir em mais jogos para que ele esteja nos jogos importantes, ele tem o rating necessário para ir em mais jogos importantes. Cara, meu pai vai ficar, ele e meu amigo vão ficar longe de mim na quarta, porque meu pai tá com 1 estrela e eu tô com 7. Olha, exato. Ele não foi em alguns jogos, então ele perdeu. Quando vira um mês, eles fazem. Aí você não pode nem ficar com seu pai. Eles estão separando até as famílias. Exato. É isso, cara. É bizarro. É tipo cinema, tá ligado? É uma coisa muito louca. E aí, assim, tem essa questão. E aí, só que isso é bom em curto prazo, porque você faz a galera assinar mais sócio-torcedor, é uma outra receita que entra, e você força aquela galera sempre comprar os ingressos para estar nos jogos importantes. Só que isso é um movimento ruim de longo prazo, porque faz com que o estádio seja sempre frequentado pelas mesmas pessoas. Sim, e aí você não tem rotatividade. Não, e você começa a criar uma turma do amendoim ali que acha que é dono e aí, se você não é sócio... Atrás do banco de técnico, cara, no Corinthians tem uma turma lá que assim, a gente manda... Todo técnico que chega, eles são tipo assim, você tá chegando no nosso lugar aqui, viu, técnico? Bem, a gente vai ver agora se a gente vai aprovar você ou não. E aí como você não tem facilidade nenhuma para um não sócio entrar e num jogo, de repente num jogo que tem um menor apelo, que o cara não é sócio, quer pagar, ele vai ver o preço do ingresso e vai falar, não posso pagar isso. É isso. Então você cria uma política que ela é boa pro seu sócio torcedor, é boa pra tua média dali do dia a dia, mas ela a longo prazo é ruim. Você tem pouca renovação. O Allianz, ela é excludente. Um amigo nosso, meu e do Pives, um brother meu também, muito, o Rodolfo conhece, o cara veio do Rio, velho, pra querer assistir Palmeiras e Corinthians. Ele foi ver o preço dos ingressos, ele era mais caro que a passagem que ele... Sério? E ele chegou aí pra porta lá tentar comprar? Ele ficou na porta lá com a gente, lá tomando uma, depois foi pro bar que não comprou de cambista. Não comprou. Quanto que era? É facial o ingresso. Não tem cambista mais, é difícil demais, cara. E aí o cara ficou lá, tipo, ele falou, R$260, Gol Norte. Eu falei, você tá maluco, cara. Que foda, não existe. Você vê um cara de fora aquela coisa do turismo, né? Vou pro Rio de Janeiro, tem um trabalho no Rio, vou no Maracanã amanhã, vou ver um jogo lá. Baratinho. O que tá rolando? Cara, você ia no hotel, os caras te conseguiam o ingresso no hotel, assim. Isso não é porque não tem lugar. Os caras preferem não colocar, não vender do que vender mais barato. Isso é um crime. Eu acho zoado. Porque, você tem 80%, você tem 20% de taxa de ingresso pra você vender e os caras não criam políticas mais inclusivas, inclusive pra mostrar para televisão, para todo, porque um estádio lotado, ele é um chamariz inclusive de marcas, é uma coisa assim imponente. É bom inclusive pro seu time estar dentro de campo, entendeu? Mas assim, infelizmente no Brasil isso não é, porque se você abrir mão eu entendo, assim, você criou um sistema que se você abre mão... Tá garantido, você abre mão pro cara que não é sócio aqui, o cara que é sócio fala, por que eu tô pagando essa merda aqui então? Então, assim, é uma coisa meio que um cobertor curto do caralho, que mantém uma certa galera ali, mas o Palmeiras não vai ter uma taxa de ocupação. Deveria, mas não vai ter uma taxa de ocupação que a torcida do Corinthians tem nunca. E a torcida do Corinthians tem essa taxa de ocupação porque é um bando de loucos mesmo, um negócio assim, inacreditável. A torcida brasileira mais fanática, com grande sobra pro segundo colocado.